Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Bom, então olha só, hoje nós vamos iniciar um novo assunto e hoje nós vamos trabalhar com a língua portuguesa, certo? Para ficar melhor a visualização da tela aqui do programa da professora, eu vou fechar a minha imagem, tá bom? Mas vou continuar falando com vocês, certo? Bom, então olha só, nós vamos falar hoje sobre criança também lê jornal. Para iniciar o nosso assunto de hoje, eu quero saber de vocês. Quem já leu ou viu um jornal de notícias impresso? Aquele jornal que vem, que o papai e a mamãe às vezes pega para ler, que tem muitas notícias, muitas informações. O jornal impresso, aquele que vem escrito. Porque nós temos vários tipos de jornal. Nós temos o jornal na TV, no rádio, na internet e os jornais impressos, que contêm várias notícias e informações de assuntos variados. Bom, o jornal é um meio de comunicação, não é isso? No jornal nós podemos ter informações, notícias, entretenimento, jogos, tem muita coisa interessante que nós podemos ver em um jornal. Então, olha só, aqui eu trouxe para vocês a imagem de um jornal lá de São Paulo. Esse jornal se chama Folha de São Paulo. Então, aqui nós temos 3 edições desse jornal, tá? Esse jornal circula aqui na cidade também. Alguns lugares aqui recebem essa Folha de São Paulo. Então, olha só, não é um jornal aqui de Goiás. Goiás tem jornal? Temos também, né? Nós temos o Popular, Diário da Manhã, temos outros jornais que são também do estado. Mas a professora pegou para vocês darem uma olhadinha esse aqui do estado de São Paulo, que se chama Folha de São Paulo. Mas nós não vamos falar sobre o jornal em si, esse é o jornal para adultos. Dentro desses jornais, geralmente vem um suplemento que se chama um suplemento infantil. Alguns jornais impressos trazem em suas edições suplementos infantis, que são cadernos de notícias voltados para o público infantil, com assuntos que interessam as crianças. Vejam só que legal. Então, dentro do jornal, às vezes vem mais no final de semana, durante a semana às vezes não vem esses encartes infantis. Esse suplemento infantil, ele traz o quê? Ele traz jogos, dicas, brincadeiras, entrevistas com outras crianças. Então, assim, onde as crianças fazem comentários de assuntos que eles queriam publicar, falam de suas experiências, dos seus sonhos, dos seus desejos e muito mais. Traz entrevista, né? Várias entrevistas com crianças. Então, é uma parte do jornal voltada para as crianças. Essa parte do jornal se chama suplemento infantil. Então, o suplemento infantil, ele é diferente do jornal que vem para que os adultos possam ler. No suplemento infantil, ele vai trazer orientações e dicas, como a professora já disse. Bom, nós temos aqui a capa desse jornal infantil. Então, olha só. Aqui nós temos, esse jornal se chama Folhinha. Ele é um encarte, né, que vem dentro do Jornal de São Paulo. Então, lá em cima está escrito, ó, Folha de São Paulo. Às vezes, aqui vai ficar um pouco pequeno para vocês estarem dando uma olhadinha, mas olha só, lá está escrito Folha de São Paulo, sábado, 23 de fevereiro de 2013. É um jornal bem antigo, né, de 2013 ainda. Mas esse Folha de São Paulo e essa data quer dizer que essa folhinha, esse suplemento infantil, ele está dentro do jornal Folha de São Paulo. E aqui logo abaixo do Folha de São Paulo veio a data de sua publicação. Folhinha é o nome desse encarte que vem, é o nome desse suplemento infantil. Então, cada jornal tem um nome para o seu suplemento infantil. Nós estamos vendo aqui que esse da Folha de São Paulo, ele se chama Folhinha. Percebam que esse Folhinha está escrito com F minúsculo, o que não é correto, não é verdade? Como nós estamos iniciando uma frase, deveria estar com F maiúsculo.
por que que esse jornal vem com esse F minúsculo? O nome do jornal está escrito aí com letra minúscula. Bom, dentro dessa perspectiva que o jornal apresenta, ele coloca essa letra minúscula, às vezes para chamar a atenção, ele não obedece, né, às regras ortográficas, como nós já sabemos. Então, assim, é uma outra situação. Os jornais geralmente não obedecem muito essas regras ortográficas com relação a esses slogans, a esses títulos que chamam atenção. Por isso, o Folhinha está escrito aí com o F minúsculo, mas, na verdade, deveria ser com o F maiúsculo, né? Mas quase todos os jornais, esses suplementos infantis, vêm com essa letra minúscula no início do seu título, certo? Logo abaixo, de onde está escrito Folhinha, está escrito lá, um jornal a serviço da criança. Essa frase é um slogan que é para chamar a atenção das crianças sobre o que se trata esse Folhinha. Então, o que é o Folhinha? Um jornal a serviço da criança. Posteriormente, nós vamos falar mais sobre o slogan e a professora vai explicar melhor para vocês o que é o slogan, certo? Aqui nós temos exclusivo. O que é esse exclusivo aqui? Nós temos lá, Maurício de Souza explica cada mudança da Mônica que surgiu na Folhinha. Depois da versão jovem, será lançada a turma adulta. Verdadeira Mônica nunca se casaria com Cebolinha. Então, olha só. Essas manchetes que estão aqui, que está escrito exclusivo, são as chamadas para as notícias que podem conter aqui dentro da folhinha, certo? Então, aqui ele está mostrando, ele está fazendo uma chamada do assunto que vocês vão ter dentro desse jornalzinho, tá? Dentro dessa folhinha. Então, ele está fazendo uma chamada principal. Aqui embaixo, nós temos escrito aqui, 50 anos da dentuça. Esses 50 anos da dentuça é a manchete principal que esse jornal traz. É o seu assunto principal. Então, olha só, ele está bem em destaque. Vejam que as letras estão de forma diferente, a letra é maior. Para quê? Para chamar a atenção das crianças. E um desenho bem grande da Mônica, certo? Olha só, a Mônica aqui com o seu Sansão. Para que esse desenho grande? Para chamar a atenção. Então, olha só, o encarte, a capa do jornal, ele faz o quê? Ele chama a atenção para que a gente possa abrir, folhear o jornal, para que a gente encontre as notícias e vejam os fatos que são interessantes que estão dentro desse jornal, certo? Então, olha só, nessa capa, a capa geralmente vai constar isso, o principal, que é o nome do jornal, de qual ele faz parte, que é o Folha de São Paulo, a data que ele foi publicado, o nome desse encarte, desse suplemento infantil, que no caso aqui é a Folhinha, o slogan, que é um jornal a serviço da criança, e as manchetes que nós temos lá dentro do jornal, né, as chamadas, que são, não é a manchete, são as chamadas que nós temos, né, que são os assuntos que vão ser abordados dentro desse jornal. Nós temos aqui abordando 3 assuntos, mas não quer dizer que sejam só esses, tá? Logicamente que dentro desse folhinha vai ter diversos assuntos, nós vamos ter muitos textos, relatos, depoimentos, tudo referente ao mundo infantil, certo? E só que o assunto principal, que é a manchete desse jornal, é os 50 anos da dentuça. Então, vai falar mais sobre esse assunto, certo? Então, olha, 50 anos da dentuça foi lá em 2013, né? Porque esse jornal é 2013, então hoje nós já temos 57 anos no caso, não é isso? Então, olha só. Então, o que os encartes infantis, eles vêm mostrar para nós? Que as crianças também podem ter o prazer de estar lendo dentro de um jornal
os assuntos infantis. Nós não precisamos pegar um jornal aqui de adulto e ver só as informações para o adulto. Dentro do jornal, pode ter também os encartes infantis que vão trazer assuntos voltados para a criança, certo? E é importante a gente observar os detalhes dessa capa. Veja que é uma capa que chama atenção, com letras grandes, letras coloridas, um desenho grande. São notícias que vão chamar a atenção da criança para que ela possa estar lendo, folheando esse jornal, certo? Então, são assuntos muito interessantes. Suponhamos que vocês fossem convidados para fazer uma reportagem para vocês serem entrevistados dentro de uma folhinha dessa, dentro de um assunto desse. Vocês gostariam? Que assunto vocês iriam abordar? Sobre o que vocês gostariam de falar aqui dentro? Olha só, pensa, tanto que seria interessante vocês terem uma notícia sua publicada em um jornal. Seria bem legal, né? Pode ser, né? Quem sabe aqui dentro dessa turma vai surgir muitos escritores, vão surgir repórteres que vão ter os assuntos publicados dentro de folhinha. Mas aqui nesse encarte infantil não precisa, né? Só precisa ser criança e ter boa vontade de escrever e enviar esses assuntos para que eles possam ser publicados, certo? Bom, então vamos rever aqui só alguns detalhes. Então nós temos aqui em cima Folha de São Paulo, que é o que mesmo? É o nome do jornal que esse encarte faz parte, certo? A data que ele foi publicado, Folhinha, que é o nome desse suplemento infantil, porque criança também lê jornal, certo? Um jornal a serviço da criança, o slogan, a notícia que é referente ao jornal, o que chama a atenção sobre a folhinha. Os assuntos que serão comentados aqui dentro, né, são as chamadas principais para esse jornal, que nós temos aqui marcadas 3, mas não quer dizer que esse jornal fale só sobre esses 3 assuntos, certo? Esse aqui são chamadas principais, mas é um jornal que às vezes pode conter 5, 6 páginas, então são muitos assuntos que contém dentro dele. E esses 50 anos da Dentuça aqui, que é a manchete principal, que é o assunto maior, a reportagem principal que nós teremos aqui dentro desse encarte, certo? Então, agora, por enquanto, nós vamos ficar somente com a demonstração da capa da folhinha. Posteriormente, nós estaremos vendo outras informações sobre o suplemento infantil, certo? Então, o que a professora queria passar para vocês agora é que criança também lê jornal e que na capa de um jornal, na capa desse suplemento infantil, contém várias informações que são importantes e que a gente precisa descobrir para quando vocês pegarem um suplemento infantil e forem folhear, vocês saibam qual é os assuntos principais, o que é que contém nesse encarte. Certo? Um beijo e até a nossa próxima aula.